A harmonização facial vem a cada dia atraindo mais e mais pessoas interessadas em fazer modificações na região da face e está em alta no mundo da moda e artístico há algum tempo. Seja na busca em ficar mais atraente ou mais jovem, ou ainda corrigir algo que incomoda ou traga dificuldades físicas. Mas é preciso conhecer bem do que se trata e os cuidados necessários a tomar. E é sobre a harmonização facial que a gente conversa agora no quadro Viva Bem. E para falar sobre isso, esclarecer dúvidas frequentes, vamos receber o médico, o biomédico, Ranieri Reichel Martini. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Ranieri. Vamos lá, está na moda, né, esse assunto. Tá Agora, vamos tentar descobrir se é para todo mundo, né? Se todo mundo pode, se todo mundo deve. Primeiro, vamos tentar entender o que é a harmonização facial, né? Quando, como surgiu, é uma técnica recente, se a gente pode imaginar, ou chegou no Brasil recentemente? Perfeito. Na verdade, não é uma técnica recente, né? Já é utilizado há muitos anos. A harmonização facial, como o próprio nome, né, é autoexplicativo, é a arte de harmonizar a face, né? Então, é um conjunto de procedimentos no qual nós utilizamos para harmonizar, embelezar a face de modo geral. Bom, agora, quais tipos de profissionais estão habilitados a realizar esse procedimento? Hoje no mercado, cada vez mais profissionais estão habilitados a realizar esse tipo de procedimento. É claro que cada profissional ele vai ter a sua limitação diante da harmonização facial. Então hoje nós temos diversos profissionais como médicos, biomédicos, farmacêuticos, entre outros profissionais que já atuam com harmonização. Sim. Agora, existe uma ou algumas, mais de uma técnica específicas para utilizar esse procedimento? Falaste em diferentes profissionais. Perfeito. E alguns utilizam determinadas técnicas. Sim. Dá para a gente identificar os profissionais e os tipos de técnicas que são utilizadas? Perfeito. Se a gente pensar, de modo geral, a harmonização facial é tudo aquilo que vem para embelezar a face, né? Para harmonizar aquela face. Então nós temos técnicas como toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico. Então nós temos diversas técnicas, até mesmo um laser, um peeling, tudo aquilo que vem para agregar beleza, né? Para harmonizar aquela face pode ser considerado um procedimento para a harmonização facial. Agora, existe alguém que pode, de repente, concentrar, não digo todas as técnicas, mas orientar os outros profissionais para o resultado final? Perfeito. Na verdade, hoje, o que a gente indica para os pacientes, para as pessoas interessadas nessa técnica de harmonização facial, é buscar um profissional, primeiro, capacitado, né, um profissional habilitado para realizar determinado procedimento, né, e que, em conjunto, o profissional, o paciente, vá chegar, então, àquilo que ambos almejam, aquilo que é realmente indicado para aquele paciente. Sim. Por exemplo, dentro da tua área, como biomédico, Perfeito. que técnicas tu está habilitado e tu mais utiliza? Ok. Nós utilizamos muito a toxina botulínica hoje, que é o famoso Botox, né, conhecido, famigerado. A harmonização facial ela é muito realizada também com os preenchedores de ácido hialurônico, são biocompatíveis, biodegradáveis, né? Fios de sustentação facial, né? Nós trabalhamos e dentre cada paciente nós teremos outras técnicas complementares que a gente pode também estar agregando para embelezar aquela face. Agora, por exemplo, o Botox foi algo... Agora diminuiu um pouquinho, mas quando chegou, pelo menos os artistas que utilizaram, os comentários eram dos mais diversos. Sim. Daqueles que aplaudiam e se interessavam pela técnica, ou daqueles que, por exemplo, acreditavam que aquilo poderia ter sido mal feito, mal realizado, ou até mesmo indevidamente utilizado na medida de que a pessoa talvez não precisasse preencher aquela região especificamente. Perfeito. Hoje, o que a gente pode imaginar do Botox? Foi uma moda mesmo e hoje as pessoas já estão mais conscientes sobre o uso? Isso é interessante, que isso é uma dúvida frequente. Até mesmo, tu comentaste, o Botox para preencher uma região. O preenchimento é uma coisa, o Botox é outra. E essa dúvida é comum até hoje. Se confunde, né? Se confunde muito os preenchedores com a toxina botulínica. Quer ver uma clássica que todo mundo, acho que em casa deve ter visto? Olha o beiço daquela cidadã lá, tá mais inchado, acho que botaram Botox. É isso. E diariamente a gente se depara com esse tipo de pergunta no consultório. Doutor, posso colocar um Botox na minha boca? Não. Tu vai fazer um preenchimento com ácido hialurônico nos lábios. O Botox ele serve para quê?
relaxar o músculo, né? Sim. Trabalhar, então, as linhas de expressão da face. Linha de expressão da Linha face. de expressão. Então, aquelas linhas dinâmicas que a gente faz, aquele espanto e marca bem a região da testa, por exemplo, a gente relaxa com a toxina botulínica, então a gente tem uma harmonização nessa região. Vamos para a tela para você ainda que não visualizou, não imaginou o resultado. A gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, né? A gente está vendo ali uma harmonização. Pelo que eu estou entendendo, o formato do rosto, aqui o leigo falando, tá? Vamos no chutômetro depois para explicar. Vai lá. São opostos. Exato. Isso, na verdade, é o processo de envelhecimento, né? Quando a gente tem uma face jovem, nós temos o chamado triângulo invertido, que é o quê? Maçã do rosto, malar, zigomático bem proeminente, né? Afinando em direção ao queixo. Esse é o que a gente chama de triângulo invertido. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo a elasticidade da pele, gordura, os costinhos de gordura da pele, e vão se formando sulcos, e esse triângulo vai se invertendo, né? A gente vai tendo aquela pele sobrando na região inferior da face, e esse triângulo, então, ele se torna, né, ao contrário do triângulo jovial, aquele triângulo invertido. Né? Aí eu fico imaginando que técnicas a gente poderia usar. Aí entram as técnicas de harmonização. Dá para afinar esse rosto de certa forma? A gente pode o quê? A gente pode preencher sulcos, a gente pode trabalhar a questão de harmonização onde se perdeu aqueles coxinhos de gordura, sustentar a face com os preenchedores. Né? Aqui é o exemplo básico. Esse é o sonho clássico. Né? Os lábios, para não dizer beiço, que é pouco, digamos assim, elegante. Vamos falar, os lábios da Angelina Jolie são cobiçados por meninos e meninas. Exato. Eu gosto desse exemplo porque, primeiro, é um exemplo de beleza, né? É um padrão de beleza muito desejado até hoje, né? Ela é linda. E acontece muito, isso é interessante a gente frisar, que a harmonização facial, por exemplo, vem uma pessoa no meu consultório que não tem nada de lábio, né? Seja homem, seja mulher. Hoje a harmonização facial é procurada tanto por homens quanto por mulheres, né? Sim. Então uma menina chega e traz a foto da Angelina Jolie. Eu quero este lábio. Isso não é possível, né? O que a harmonização facial faz? Ela realça a beleza que tu já tem. Né? Então entendi. A gente vai o quê? Deixar mais proeminente a beleza do teu lábio, a gente vai deixar ele mais demarcado, mais volumoso, mas eu não consigo tirar o lábio de uma pessoa e colocar na outra, ou transformar o lábio de uma pessoa em outra. Né? Isso explica porque a gente está falando em harmonização facial. Exato. A gente está harmonizando e não transformação facial. Né? Perfeito. Então a gente está harmonizando com aquilo que você já tem. Exato. Mas dá para dar uma salientada. Claro, né? dá para aumentar um pouquinho o tamanho. Isso. Depois eu até trouxe alguns exemplos de pacientes meus, né, que a gente vai ter. Bom, esse aí é outro aí que procura. Rapaz. Mas qual é o grande segredo dele? O do rosto? A grande diferença que nós vimos aquele triângulo invertido os homens hoje está muito alto o quê? Um queixo bem proeminente, quadrado, né? Mandíbula bem demarcada, aquele rosto mais quadrado, que dá um ar de virilidade para este paciente. Né? Sim. E é o exemplo clássico do Brad Pitt. Né? O cara é um exemplo... invejado. Bom, então... vamos seguir com as imagens aqui, enquanto eu vou puxando. Perfeito. Aqui a gente está vendo... Nossa, mas isso aí é matemática para definir a Angelina a harmonização Jolie. facial se tem um pouco assim a questão da matemática, que é respeitar os eixos e os terços da face. Sim. Então, esse é só um exemplo que... Será que todo mundo consegue ter esse lábio da Angelina Jolie? Consegue ter este malar proeminente, né? Mandíbula proeminente? Então é isso. Mas que é a assim gente mesmo? É tudo tão equilibradinho assim? É geométrico o troço? Não. A face ela é assimétrica. Pois é. Então, isso é só mas dá a impressão de uma simetria total. Perfeito, mas na verdade isso é só para demonstrar que a gente tem que respeitar as características individuais de cada paciente. Cada pessoa vai ter indicação para Ainda bem que ninguém da equipe fez uma minha para ver a desarmonização facial por completo. Aqui temos uma transformação? Aqui temos uma transformação. Ou pelo menos uma harmonização. Uma harmonização, exatamente. Essa eu não bem lembro famosa, quem a Kardashian. A Kardashian. Então o que a gente percebe, já para a gente adentrar... A Maressa que está dirigindo aqui o programa entende tudo celebridade. Quem é essa, Maressa? Da Kardashian, Kylie Jenner. É o primeiro nome, eu já não sabia. Pois é, a Maressa sabe tudo. Mas então a gente percebe que essa menina tem o quê? Olha o lábio como era antes e como está agora. Em cima não tinha nada, praticamente. Volume labial, né? Não, mas espera aí, aí a transformação foi bem radical. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Gente, tem apenas alguns aninhos de diferença. Da transformação. Reparem na boca. A boca. Não só a boca. Eu tô querendo não usar essa expressão transformação, sim harmonização, mas aqui eu tô vendo uma transformação. Em alguns casos a gente percebe algo bem evidente. Né? Sim.
Que aí, obviamente, depois a gente vai entrar em detalhes de quantidades. Né? Bom, agora, existe esse procedimento, alguns são de curto, médio e longo prazo. Perfeito. Por exemplo, nesses dois que tu citaste, que é o preenchimento e o Botox, Perfeito. Os efeitos dá para definir em curto, médio prazo, a gente tem que frequentemente reaplicar? Sim, todos os procedimentos que nós estamos citando, eles são biocompatíveis e biodegradáveis. O que significa isso? Que teu corpo conhece, então ele é biocompatível, então ele é compatível com o nosso organismo. Sim. E ele é biodegradável. O teu corpo, ele, dia após dia, está eliminando até o momento que tu não tem mais aquele preenchedor ou aquele efeito da toxina, né? E tu tem que realizar novamente esse procedimento. Um exemplo, Botox, toxina botulínica. Durabilidade média 3 a 6 meses. É isso que dura um Botox. Tá? Um preenchimento vai depender da quantidade aplicada, região aplicada, né? E vai depender, obviamente, do terreno biológico do paciente, né? Então, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, dependendo a região aplicada. Bom, esta mocinha que está aí, perdão, é uma celebridade? Ela é uma influencer, é uma paciente minha, grande amiga, né? No qual nós trabalhamos uma harmonização facial nessa paciente. Sim. Tu conseguiria me dizer o que foi, o que tem diferente nela, o que ela... Eu consigo ver no lábio superior, diferença, e consigo ver também, estou chutando aqui, nos olhos, claro. né? Tava alguma uma coisa olheira, no olhar, né? No olhar, eu estava vendo assim mais profundo ali, uma espécie de uma olheira. Uma olheira, perfeito. Né? E aqui eu já estou vendo mais lisinha, já não tem aquele buraco, não está Exato. afundado o olho. Exato. Né? O que nós fizemos nessa paciente, tá? Botox inteiro superior, então testa, entre as sobrancelhas e lateral dos olhos. Perceba que a gente fez um efeito chamado mini facelift, a gente arqueou a sobrancelha com uma toxina, tá vendo? O desenho da sobrancelha fica um olhar mais sexy, um olhar, né, mais aberto. Verdade. Preenchimento com ácido hialurônico na região das olheiras, então a gente perdeu aquela profundidade, aquele aspecto de cansado. Claro. E é claro, o preenchimento labial, uma questão importante, o preenchimento labial sempre é feito na parte superior e inferior, nunca em um ou outro. Né? Sim. Mesmo que a gente tenha que suprir uma simetria, é colocado um pouquinho para hidratar aquela região. Bom, depois do Festival da Cerveja lá, que eu fui apresentador, lá 2 dias de festa, esse do olho aí eu tava precisando. Sim. Mas e o efeito? Por exemplo, se eu chegasse hoje lá e disse, olha, eu tô com a cara de cansado. Em quanto tempo eu teria um efeito, né, esse preenchimento que ela teve na região dos olhos? Tá, perfeito. Primeiro, para fazer um procedimento como esse, preenchimento, tem que ser 21 dias antes de qualquer evento importante. Qualquer coisa, tem que estar de molho. Exato. Porque, na verdade, os cuidados são bem simples, são nos primeiros dias, tá? Mas é um procedimento que pode deixar hematoma, pode ficar um pouquinho inchadinho, né? Então a gente tem que ter um preparo prévio para um evento importante. Então, não é querer casar semana que vem e fazer o procedimento hoje. Pois é. Então tem que ter um preparo, né? Para realizar o procedimento. A gente está vendo agora lábios aqui. É o lábio da mesma paciente. Completamente diferente. Exatamente. O antes e o depois dessa paciente. Né? Assimetrias labiais, assim como faciais, são comuns. Né? É possível corrigir essas simetrias ou não. Isso depende de cada paciente, respeitando o que aquele paciente deseja para ele. Não vou, a expressão, com todo o respeito, seria uma boca mais carnuda. E é exatamente, né, isso. Que a gente pode mais reparar. Demarcada, né, mais proeminente, mais carnuda. É verdade. E esse ficou tão bom que, se tu perceber, até o piercing agora ficou de prata para dourado. Verdade, né? É verdade. Bom, agora a gente precisa falar, né? Porque muitas notícias chegaram a respeito de botox, preenchimentos, coisas do tipo. Existe uma contraindicação, existe algum risco, um perigo nos procedimentos? Sim, sim. Todo procedimento, né, se tu tomar hoje um paracetamol na tua casa, ele vai ter o seu risco, né? Verdade. E os procedimentos estéticos não são diferentes. Nós temos as pessoas que são contraindicadas, né, da aplicação, assim como nós temos os riscos de um preenchimento, né, de uma toxina, seja por má aplicação, seja pelo paciente não ter os cuidados devidos, né? E, obviamente, dos produtos utilizados, do profissional habilitado. Sim. E até mesmo com tudo isso em harmonia, perfeito, podem existir complicações. Isso sempre vai ser... Só pode ser alérgica, por exemplo. Exatamente. Por isso que a anamnese, essa questão de quem pode ou não fazer, deve ser bem, né, bem explicada, bem trabalhada. Vamos, mais uma para a gente dar mais uma olhadinha e estimular as pessoas. Aí está. Mesma paciente. Transformada. Lábio bem carnudo, 4 ml de ácido hialurônico utilizados nesse lábio. Sim. Uma coisa importante, ela não partiu daquele lábio pequeno para um lábio grande do nada, não foi da noite para o dia. Isso é um procedimento que nós realizamos uma vez por mês, então demorou em torno de 6 meses a 8 meses
para ela chegar naquele Pro tão resultado, sonhado claro. lábio dela. E também estamos vendo os olhos agora. Toxina botulínica, agora tu como percebe mudou, bem, né? Percebo, a claro. olheira O canto ali da sobrancelha, mais alto, exatamente. né? Agora eu falei, perdão, falei tanto em transformação, mas aqui a gente está harmonizando. Harmonizando, né? claro. E a gente pode ver que é uma harmonização que leva, às vezes, um resultado transformador. Exato. Né? Mas a pessoa em si é a mesma e não se puxou muito para lá nem para cá. Os meninos, só para a gente fechar, né? O Alok aí, ó. Esse é famosíssimo. Esse rapaz, também. Você percebe de cara o que ele fez, né? Não, eu achei interessante porque a gente viu muitas mulheres e sempre estava associado esse procedimento às mulheres. A gente está vendo vários homens harmonizando. Muitos homens, né? Aquilo que nós comentamos, então, ó, o queixo mais quadrado, né? Mandíbula bem proeminente, né? Dando um ar de virilidade. Também parece né? outra pessoa, assim. Exatamente, muda bastante. Muda bastante. Claro Agora, que... para fechar, tu disseste os cuidados iniciais. Perfeito. Mas depois, quem realizou o procedimento precisa ter uma atenção ainda maior para manter o resultado? Não, na verdade, após o procedimento, tu é uma pessoa como qualquer outra, como se não tivesse feito o procedimento, né? É claro que alguns pontos específicos, alguns outros procedimentos podem sim influenciar no resultado de uma região onde tem um preenchimento, onde tem um botox, né? Mas isso vai depender de cada pessoa e da rotina de cada pessoa. Sim. De modo geral, após o término do tratamento, a pessoa está livre de fazer o que quiser. Né? Bom, ó, você aí de casa, hoje desmistificamos essa ideia de que a harmonização facial é só para artista ou celebridade e que, obviamente, temos que ter cuidado, né? Temos que ter alguns cuidados com profissionais de qualidade, né? Profissionais que entendam do assunto, com produtos também de qualidade. Mas você viu, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é acessível e todo mundo pode harmonizar o seu rosto, né? A sua face do jeito que bem lhe entende também. Né? Exato. Gosto é gosto, vocês orientam. Desde que seja bem feito. Pois é, mas tem gente que quer um lábio maior. Exato. Aí vocês têm que trabalhar com a ética. A gente tem que frear muitas vezes o paciente, porque... É para não haver exagero. Exato. Bom, eu quero agradecer a presença do biomédico Ranieri Rachel Martini. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelas informações. E a gente se encontra, né, numa outra oportunidade, quem sabe aqui no estúdio ou quem sabe no teu consultório. Claro. Porque vamos combinar. Precisar, eu preciso. Obrigado, querido. Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo. Valeu, obrigado.